Olá, bem-vinda a mais uma edição do Business aqui na BMC News. Se você já sacou dinheiro no Banco 24 Horas, provavelmente usou um serviço da TecBan, mesmo sem perceber. A empresa por trás dessa rede está presente em mais de 17 mil pontos pelo país, com 24 mil caixas eletrônicos, e tem ampliado a sua presença justamente no momento em que muitos bancos estão fazendo o caminho inverso. Hoje, a gente vai entender o que está por trás do modelo de negócios, porque o varejo é um aliado estratégico e como o autoatendimento está mudando, inclusive com soluções compartilhadas entre os bancos. A gente recebe o Thiago Aguiar, que é superintendente executivo de produtos, marketing e experiência do cliente da TecBan. Muito bem-vindo e obrigado, viu, Thiago? Obrigado, eu que agradeço, Maurílio. O nosso bate-papo vai ser longo, mas antes de começar, a gente queria conhecer um pouco mais sobre a TecBan e qual o papel da empresa no mercado. A TecBan atua há mais de 40 anos com soluções físicas e digitais para ampliar o acesso ao sistema financeiro em todo o país. Responsável por uma das maiores redes independentes de autoatendimento do mundo, está presente no dia a dia de milhões de brasileiros por meio de caixas eletrônicos distribuídos em todas as regiões. O portfólio vai da gestão de numerário à conectividade corporativa, oferecendo infraestrutura tecnológica para bancos, fintechs e empresas de diversos setores. A empresa também se posiciona como protagonista na transformação digital do sistema financeiro, com iniciativas voltadas à conectividade, Open Finance e economia tokenizada. Com milhares de colaboradores diretos e prestadores de serviço, sua operação é voltada para segurança, conveniência em serviços como saques, pagamentos, depósitos e transferências. No programa de hoje, vamos entender como a TecBan tem se reinventado em meio à revolução digital e quais os próximos passos para o futuro do acesso bancário no Brasil. Então temos muito assunto para falar hoje aqui no Business, portanto, com o Thiago Aguiar. Eu queria começar, Thiago, justamente entendendo como surgiu a TecBan, em que contexto, como que ela se posiciona nesse ecossistema que a gente está vendo aí. Muito bem, legal. Primeiro, agradecer estar aqui com você, um prazer estar aqui agradece. E conversar aqui com os nossos telespectadores. A TecBan é uma empresa muito interessante, né? Porque por trás, né, a TecBan acaba não sendo conhecida o nome TecBan do grande público, mas o nosso principal produto, que é o Banco 24 Horas, é muito conhecido. Então é uma empresa que ela é uma empresa B2B2C, a gente fala, né? E ela surgiu lá atrás, em 82, na junção de 3 bancos, olhando justamente para ter uma rede compartilhada de ATMs, de caixas eletrônicos, né? Então bancos que hoje não existem mais, entre eles Bamerindos, Nacional, enfim, que acabaram sendo adquiridos, né, nesse movimento de consolidação, e hoje é uma empresa que pertence aos 5 bancos, né, então os 5 maiores bancos do Brasil. Porém, o caixa eletrônico, o Banco 24 Horas, ele serve todas as instituições financeiras. Então, sejam instituições financeiras, né, bancos, ou sejam fintechs, ou instituições de pagamentos. Então, é uma rede que ela é uma infraestrutura que foi feita para justamente compartilhar esses recursos, né, porque você ter uma rede de caixa eletrônicos num país como o nosso, né, com essas dimensões que a gente tem, né, continentais, você transportar dinheiro para todos esses caixas eletrônicos e estar presente, né, na população brasileira, onde a população brasileira ela está, né, de norte a sul, leste a oeste, é um trabalho hercúleo, né, um trabalho gigantesco, né? E a TecBan, então, foi pioneira nisso, em instalar o seu primeiro caixa eletrônico, em ter uma marca muito relevante para o público, que é o Banco 24 Horas, e nos últimos 42 anos ela foi se expandindo nesse serviço de autoatendimento. Então, hoje é uma empresa que a gente tem na nossa gestão mais ou menos 30 mil ATMs, sendo 24 mil Banco 24 Horas e esses outros 6 mil ATMs de outras instituições que a gente também faz gestão. É uma empresa que, para fazer toda essa estrutura, ela teve que criar outras empresas para poder fazer abastecimento de dinheiro. A gente fala numerário, mas para todo mundo saber, quando fala numerário é dinheiro. Sim. É transportar numerário, né, até os caixas eletrônicos. Então a gente teve que criar uma empresa de transporte de valor.
A gente também trabalha com vários fornecedores de transporte de valor pelo Brasil, mas a gente tem uma empresa própria. Também, para os ATMs funcionarem, isso funciona com tecnologia, com conectividade, internet, né? Todo um processo super tecnológico. A gente acabou criando uma empresa de conectividade, que ela faz toda essa parte de conexão via 5G, enfim, e também uma empresa de manutenção e de serviços. Então, a gente tem uma empresa que opera todos esses ATMs, faz manutenção, faz reparo, faz revitalização, se uma máquina está quebrada, e aí a gente tem gente no Brasil inteiro trabalhando com isso, pessoas no campo, né? Então, é uma empresa bem grande, nós temos mais ou menos 7.000 colaboradores. Bastante. Né? Então, bastante gente, centro de distribuição no Brasil todo, escritório regional no Brasil inteiro, então é uma operação enorme, assim. A gente atende desde, né, do sul até uma cidade no interior do Amazonas, onde a gente precisa pegar 14 horas de barco para atender a população. Então, mais ou menos a TecBan é isso, é uma empresa bem grande. Então tem os caixas eletrônicos que tem lá a bandeira do Banco 24 Horas, mas tem também alguns que tem apenas a bandeira do banco individualmente, mas que também são administrados por você. Também. Qual que é a maior parte? 6.000, você falou, né? A gente tem alguns modelos, então o Banco 24 Horas, 24.000. A gente tem outros, né, milhares de ATMs de banco, que aí é do próprio banco, mas a gente faz a gestão, Sim. A gente abastece, a gente cuida da manutenção. Muitas vezes o aplicativo, né, o software que está rodando pode ser nosso, como pode ser do banco, mas a gente faz a gestão. E agora a gente passa, e a gente pode falar depois um pouco mais do futuro, a gente começa a fazer também gestão dos ATMs, dos bancos, mas conectado à nossa própria rede, ao Banco 24 Horas. Então, é um caixa eletrônico que está com a marca do banco, mas ele está interligado ao Banco 24 Horas. Isso quer dizer que clientes de outros bancos, podem ir nesse caixa eletrônico de um outro banco e sacar também. Então, essa interligação também a gente consegue prover através da nossa tecnologia, que todos os bancos estão conectados na gente, e a gente está conectado em todos os bancos brasileiros e, de novo, instituições de pagamento, fintechs e tal, através da nossa tecnologia, do nosso suite que a gente chama. Né? E dá para sacar reais, mas tem alguns que dá para sacar também moeda estrangeira. Também. Dá para sacar reais, dá para sacar Bitcoin, dá para sacar moeda estrangeira. Interessante. Eu brincadeira com Bitcoin, porque Bitcoin você não saca, né? Mas sempre quando a gente fala isso, você consegue... Ali a gente tem algumas corretoras, né? Exchanges, onde você vai ali e ela faz o câmbio... Faz a conversão. A conversão de Bitcoin em reais e você saca reais. Mas também tem máquinas específicas de dólar e euro em algumas regiões que você consegue sacar. Geralmente que estão nos maiores centros, né? Porque existe uma demanda e acredito que uma logística é mais difícil também, né? Imagina numa moeda estrangeira você ter estoque de uma moeda ali parado, de uma moeda muito volátil, com alterações. Então deve ser um desafio extra, né? Sem dúvida. E como você define o modelo de negócios da empresa? Você ponderou muito bem que não é uma empresa só de caixas eletrônicos, né? É uma empresa que envolve vários segmentos. É tecnologia, é prestação de serviços, é infraestrutura, logística, né? Principalmente. Como que você define esse modelo de negócio? É um modelo de negócio sui generis, né? Porque a primeira coisa é que a TecBan foi criada para compartilhamento de infraestrutura e ser uma empresa de eficiência. Então, quanto mais eficiente e mais otimizado é o nosso serviço, melhor para todo o sistema financeiro. Isso reverte numa diminuição de custos, enfim, resultados mais positivos e a ampliação do nosso parque. Então, onde a gente sai num determinado momento de 7.000 ATMs para 24.000 ATMs, é justamente porque essa infraestrutura é usada por diversos clientes e isso tudo que a gente recebe, a gente retorna investimento, né, em tecnologia ou em ATMs e vai crescendo esse parque. Então, ela tem um modelo de negócio bem interessante, bem diferente assim, né, do que das demais empresas brasileiras. E aí, para determinar se ela é uma empresa de tecnologia, ou ela é de serviço, ou ela é uma empresa de infraestrutura, a gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem realmente uma infraestrutura muito robusta. Então, eu estava falando, 24.000 ATMs espalhados em mais de 1.200 cidades, 17.000 estabelecimentos comerciais. Então, a gente tem uma presença física muito relevante. E aí, para isso tudo funcionar, tem uma infraestrutura gigantesca por trás, de tecnologia, como eu falei, de conectividade,
de abastecimento, de carro forte, de manutenção, né, desses serviços todos. Mas é uma empresa essencialmente no início de tecnologia, porque por trás desse hardware, né, dessa máquina de 1,5 toneladas, o que funciona ali é pura tecnologia. Então a gente está sempre avançando muito na parte de tecnologia, depois a gente pode falar um pouco das outras coisas digitais que a gente tem. E ao mesmo tempo prestando serviço. Sim. No B2C, para o consumidor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os nossos clientes bancos, porque o cliente é ele que está pagando esse serviço, não é o cliente final, não é o consumidor final que paga o serviço da TecBan, então isso é uma coisa interessante. O banco 24 horas não cobra nada do cliente final, do usuário. Então, todo o nosso serviço é pago pela instituição financeira. Mas a gente atende o consumidor final. Então, eu tenho um call center que recebe milhares de ligações todos os dias, com questões que o consumidor, né, o usuário final tem, algum problema que ele teve, enfim. Então, realmente a gente tem uma especialização bem ampla. E aí, por isso que tem outras empresas no grupo, enfim, por isso que tem 7.000 funcionários também. Exato. É um grande desafio, eu imagino. E ultimamente, né, principalmente depois do Pix, a gente tem visto uma redução grande no uso do dinheiro vivo, né? Eu imagino que isso também impacta de alguma forma as operações da TecBan e impacta também a forma de enxergar o negócio como um todo. Como vocês estão se posicionando diante desses novos hábitos dos brasileiros? Nos últimos 4 anos, desde que o Pix entrou, a gente tem uma queda no número de transações, né? Então, cada saque foi diminuindo aí 10%, enfim. Então, o Pix e as outras formas digitais acabam pressionando a parte de custo, né? Porque com menos transação, menos receita, então a gente tem que ser mais eficiente. Então, a gente começa a trabalhar o custo e também começamos a trabalhar bastante a diversificação de receita. Então, 4, 5 anos atrás, onde o nosso faturamento primordialmente ele estava no banco 24 horas, a gente começou a fazer um trabalho de diversificação. Então, hoje a gente tem 16 produtos diferentes, né? Além de banco 24 horas. Então, a gestão do ATM de terceiros, dos bancos, manutenção, a gente tem uma parte de revitalização de ATMs, a gente tem até construção de agências, né? Conectividade que a gente entrega para o varejo. Então, a gente foi diversificando justamente para repor receitas e ampliar o nosso negócio. Então, isso é uma parte super relevante. Agora, por outro lado, o Brasil, assim, a gente que está aqui, estamos falando aqui de São Paulo, a gente tem uma realidade que é totalmente adversa, diferente do resto do país. Então, durante a pandemia, o Brasil tinha mais ou menos 320 bilhões de reais em dinheiro em circulação, em notas, né? Certo. E moedas. Você entra lá no Banco Central, você consegue ver isso. E aí, durante a pandemia, isso cresceu, como foi em todos os outros países, emitiu-se mais dinheiro. Então, a gente tem hoje em circulação mais ou menos 356 bilhões de reais em circulação. Então, a gente tem mais dinheiro em circulação. Então, o que acontece hoje, o usuário nosso, ele vai no ATM menos vezes, então ele saca menos, faz menos transações, só que ele saca mais dinheiro. Certo. E aí, por outro lado, você também tem uma força muito grande, né, no Brasil dos auxílios emergenciais e agora dos benefícios sociais, isso se espalhando pelo Brasil todo. Então, a gente tem uma procura de numerário, de dinheiro em várias outras regiões, né? Então, por um lado, você tem uma diminuição de volume de transação, mas você tem um aumento de volume do valor, né, do sacado. Então, enfim, é um equilíbrio que a gente está sempre trabalhando, porque essas duas composições, isso compõe o nosso custo, né? Quantidade de dinheiro sacado e volume de transações feitas, né? Maravilha, Thiago. Vou dar uma pausa aí no nosso bate-papo. Eu quero saber mais, inclusive, sobre a diversificação desses serviços, mas a gente tem que fazer um intervalo aqui no Business rapidinho. Em 2 minutos, estamos de volta para continuar esse papo com a TecBan aqui. Então, fique com a gente. Voltamos já já.